Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar sobre branding, essa palavra em inglês que significa construção de marca. Essa marca pode ser a marca de uma empresa, de um produto ou até de uma pessoa. Obrigada por estar com a gente todo domingo de manhã e o Gente do Rio tem reapresentação depois do Canal Livre. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e faça também seus comentários aqui. Nesses tempos dominados pelo marketing, todo mundo quer deixar sua marca em evidência. Seja uma marca de empresa, ou produto, para negócio, venda, uma marca pessoal. Hoje vamos conversar com duas especialistas em construção de marca ou branding, como costuma se dizer nesse universo dominado por palavras e expressões em inglês. E para traduzir todos esses segredos para a gente, nossas convidadas de hoje são Ana Couto, designer e especialista em branding, e Karine Caram, professora de pesquisa e mercado de comportamento do consumidor na ESPM Rio de Janeiro e fundadora da marca Consultoria de Marketing. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem-vinda também, Karine. Tudo bom, Mônica? Prazer estar aqui. Ana, você acaba de concluir uma pesquisa sobre o valor da marca Brasil, né? O estudo Branding Brasil tinha o objetivo de responder a primeira pergunta que eu vou te fazer. O que o brasileiro está pensando sobre o Brasil? A pergunta de milhões. A pergunta de milhões. É muito interessante, né? Eu acho que a gente primeiro descobre que o Brasil e o brasileiro são duas entidades. Tem o Brasil, que é visto pela população de uma forma, às vezes, pejorativa, né? Um país meio sem rumo, um país que muitas vezes não está dando certo. E tem o brasileiro que adora ser brasileiro, que adora, né, então começa por essa associação de que o Brasil é uma coisa e o brasileiro é outra. Esse complexo de vira-lata, de que o Brasil, o exterior é sempre melhor, todas as referências, ainda existe? Eu acho que existe de certa forma, sim, né? Porque a gente precisa, primeiro para a gente dar valor, a gente precisa conhecer mais. E uma das coisas do estudo que aparece é que a gente conhece pouco da nossa história, a gente conhece pouco do Brasil, né? Então começa que todas as personalidades, por exemplo, que a gente fez um trabalho de tudo que a gente faz para uma marca, para uma organização, né? Um diagnóstico de branding, a gente usou para um diagnóstico do Brasil. E a primeira coisa que a gente encontrou, por exemplo, personalidades que representam o Brasil. Pelé, Anitta e Neymar, né? São três personalidades que construíram a sua reputação lá fora. Então você precisa ser validado lá fora para realmente representar o Brasil. Então essa validação do que vem de fora é muito importante, né? E furar essa bolha de dentro. O Brasil, visto pelos brasileiros, é um país muito isolado, né? É um país que realmente está precisando criar outras conexões. Então, temos aí bons desafios de entender melhor o valor da brasilidade. Né? Exatamente. Falando em desafios, Karine, você atua no setor que está mais em xeque no momento. Pesquisas, né? Pesquisa de opinião, pesquisa... Agora, com as eleições, nós vimos que as pesquisas eleitorais, que não são as pesquisas que você faz as pesquisas de marca, né, para orientar a formação do conceito da marca, ou o marketing das marcas, mas a pesquisa eleitoral está muito em xeque porque errou totalmente. Por que eles erram tanto, Karine? Ai, eu adorei. Eu só falo nisso essa semana. Esse está sendo meu assunto predileto. Eu acho até um pouco perigoso o discurso está indo para um lado, né, de que pesquisa está sendo colocada em xeque, de que a pesquisa não funciona. Pergunta para qualquer executivo se ele topa tomar alguma decisão importante sem fazer pesquisa. Ele vai te dizer que não. Qualquer grande marca, né, Ana? Acho que vai dizer isso. Então, assim, a pesquisa ela mede atitude, ela não mede comportamento. Então, ela mediu uma intenção de voto. Entre a intenção e o comportamento no domingo, nas urnas, o consumidor muda.
o comportamento do consumidor mudou. Existem várias teorias, uma teoria do erro, de que a metodologia está errada. Eu não posso falar porque eu não fiz essa pesquisa eleitoral, não domino a metodologia, conheço a metodologia publicamente. Não me parece ter um erro grave de metodologia, são institutos renomados, conceituados. E você tem a teoria da suposta fraude, né? Onde inventaram dados para manipular. Gente, todos os institutos estavam alinhados no mesmo número. E o comportamento do consumidor mudou e está diferente de todos os outros. São 9 institutos que erraram, né? Então é muito difícil você falar que a pesquisa está em xeque, né? A pesquisa é um retrato e não é uma previsão, é isso? É um retrato do momento, não é uma previsão do futuro? Sim, se você perguntar para um consumidor, você pretende, o que você pretende mudar em você nos próximos 4 meses? Ele pode dizer, eu quero voltar para a academia, fazer mais exercício, ser mais saudável e, como consequência disso, estar mais ativo. Ok. Daqui a 4 meses você vai voltar, você fez isso. Ele tinha intenção. A intenção, ela mede uma propensão, ela mede uma tendência, ela indica um caminho, mas ela não vai ter certeza de que aquilo vai acontecer, aquele comportamento vai acontecer. Prever comportamento é quiromancia, bola de cristal. Pesquisa não faz isso. A pesquisa, ela indica caminhos, ela indica tendências, né? Então, dizer que isso não pode ser feito, a gente está com o censo agora no ar, sendo adiado porque as pessoas não respondem. Né? Defasado, 2010, o né? censo, Já era para então, ter sido feito em 2020, por conta da pandemia não foi feito. Então, assim, é importante que as pessoas respondam, é a maior taxa de recusa que a gente já teve. É impossível fazer gestão pública sem os dados do IBGE. Como é que eu vou... Estava em 1 milhão só no Rio de Janeiro, Só né? no Rio de Janeiro. O De Sudeste recusas, é a maior recusa que tem. E faz parte da estratégia também, né? Sim. Você se recusar significa que você está, talvez, não querendo declarar seu voto e isso, obviamente, influencia, né? Então, acho que também tem um contexto da pesquisa. Mas o que chama atenção é não querer responder uma pesquisa do IBGE, né? Que é uma pesquisa que vai nortear as políticas públicas, né? Sim. Então, como é que o dirigente, o gestor público fica se ele não souber os números? Reforça o fato de que o Brasil não conhece o Brasil, né? É um dever responder um o dever. censo. Um Pois dever é. de cidadania, né? Exatamente. Ana, esse ano o Brasil está em grande evidência. Exato. Carnaval, eleições presidenciais, 200 anos da independência, Copa do Mundo. Copa do Mundo, que é uma coisa que nós somos uma muito identidade reconhecidos brasileira. no futebol, né? Exatamente. A marca Brasil está em alta? Para quem, né? A gente tem que perguntar para quem. Na verdade, o que é interessante do estudo? Quando a gente se propôs fazer o estudo, este ano foi exatamente com essa intenção, né? Um ano muito importante, muito emblemático, e a gente fala que o Brasil, e eu acho que isso é uma coisa unânime em todos nós, o Brasil pode mais. Então, uma primeira coisa da descoberta da pesquisa é o Brasil é a criança prodígio que nunca cresce, o Brasil vai ser o palhaço do mundo. Então, essa sensação de que a gente pode mais e aonde que a gente decodifica o valor para a gente andar para frente. Então, isso foi uma questão muito importante da gente ter. A outra questão que a gente viu, os 2 ícones brasileiros, né, que de certa forma foram capturados, que é a bandeira do Brasil e a camisa da seleção, elas constituem a nossa identidade. Aí falando de branding, né, a identidade visual, o que nos representa como país, simbólica, é uma representação simbólica enorme. E o que a gente descobriu? Que esses ícones ainda estão muito preservados, né? Eles significam para essa população, que a gente fez a pesquisa, que foi uma pesquisa bastante extensa no Brasil inteiro, realmente refletindo, né, toda a demografia brasileira, de que a gente olha ainda bandeira e camisa da seleção como ícones de esperança, de futuro e de união. 70% da população que a gente pesquisou ainda reconhece isso. Então, o que a gente está vendo também é um país muito polarizado, mas que, na verdade, a polarização faz parte só daqueles 30% ali, 30% aqui, e a gente tem 70% da população ainda se reconhecendo como realmente um símbolo de união, de esperança e de futuro. O que é interessante, né, da gente ver. Você diria que o Brasil é melhor visto lá fora do que aqui? Tem uma imagem melhor para quem não vive aqui ou não? Eu acho que o que é interessante desse estudo, que a gente fez
para dentro. É o Brasil falando do Brasil, né? Os brasileiros falando desse nível de identidade. Então, a gente não fez de lá para fora. Geralmente, essas pesquisas, né, de valor de marca é de fora para dentro. A gente fez de dentro para dentro. E o que a gente viu é que esse país precisa ter algo em comum e que a gente ainda se reconhece muito nele com, né, esperança, futuro e união. Algumas pessoas da população, os jovens já não têm tanto essa identificação. Então, a pátria amada são para os mais velhos. E os mais jovens já estão falando, não é bem assim. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Karine, no mercado atual, o Brasil é uma marca lucrativa? É uma marca valorizada? Eu acho que a marca Brasil ela tem elementos muito vendáveis, assim, tem propósitos, tem um DNA, né? É muito interessante. Você vê quando uma marca como a Farm abre sua loja em Paris, ela está vendendo essa brasilidade, né? Quando você vê a Osklen em Nova York, né, a Brazilian Way of Life, ela está vendendo esse nosso estilo, esse nosso jeitão informal, alegre, bacana, descolado, que é bem-vindo em qualquer lugar do mundo. A gente que trabalha com pesquisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para não parecer um dado e o que é uma opinião, né? Então, vou falar agora de uma opinião. A minha opinião é de que a marca Brasil ela tem elementos de sol e elementos de sombra muito grandes, né? Se essa marca fosse trabalhada de fato como uma marca com um propósito claro, para ser vendida, como várias marcas, né? A marca de lugar é algo muito vendável. Há um tempo atrás ninguém passava a lua de mel nas Maldivas, a gente passou a ouvir esse assunto porque Maldivas foi trabalhada como uma marca de lugar. Eu acho que a gente teria que acentuar as nossas características de sol e talvez trabalhar para diminuir ou colocar num lugar de menos evidência as nossas marcas de sombra. Você continua viajando dentro do Brasil, por exemplo, e encontrando diferenças entre o que as pessoas acham do Rio, né? A gente está falando aqui do Rio, eu viajo o Brasil inteiro, então outro dia eu fui para Goiânia. Você consegue andar na praia? Gente, exatamente. Claro, eu consigo andar na praia. Essa marca do Rio de Janeiro o carioca, o fluminense, ele é mais crítico do que os outros brasileiros? Quer dizer, ele mostra mais suas mazelas? Eu não sei se ele mostra mais as mazelas, mas eu acho que de alguma maneira se construiu também uma identidade de que o Rio é perigoso, né? De que o Rio, enfim, está esvaziado. E isso precisa ser ressignificado, a gente precisa reposicionar essa marca, né? Essa marca precisa ser trabalhada para resgatar o que o Rio tem de bom, né? Ana, você em 2021 embarcou numa espécie de terapia com outros profissionais de branding, né? E vocês estudaram a importância do branding para a performance dos negócios. O branding é realmente fundamental? É fundamental, né? Sem o branding, essa organização é tipo uma pedra de gelo à mercê do vento, né? Hoje, gestão de valor é crucial para a construção de valor. Então, a questão do Rio também é isso, né? Qual a gestão de valor que a gente tem? O branding é uma disciplina que faz a gestão de valor, né? Então, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente faz, como a gente fala. Então, o faz e fala, esse integrado é que deixa a gente se posicionar. Porque senão tem uma frase famosa, se você não se posiciona, o mercado te posiciona para trás. E a gente tem muita dificuldade com isso, né? E onde você quer chegar. Exatamente. Então, assim, como quer ser percebido? E o maior problema do branding é a discrepância entre o que você quer ser percebido e como você é percebido. E quando tem essa discrepância, o Rio é maravilhoso ou não é maravilhoso, é porque a gente não está fazendo um trabalho de gestão, né? Gestão de valor. E esse é o ponto que o Brasil não tem ainda, a gestão do branding, muitas organizações no centro da gestão de valor do negócio. Então, a gente estuda, né, as 500 marcas mais valiosas do mundo, uma é a brasileira, uma só é brasileira dentro das 500, que é a marca do Itaú. Então, quando você fala de Farm, quando a gente fala de Osklen, elas são importantes, mas elas são muito pequenas em questão de geração de riqueza, de negócios potentes. Esse estudo que a gente fez do Branding Brasil, a gente elenca, né, pelo que as pessoas falaram, quais são as marcas que melhores nos representam. Outras marcas que hoje apareceram, né, Petrobras é uma marca que apareceu muito como identidade brasileira por várias questões, né, de valor
enfim, de nome. Mas, por exemplo, a Havaianas é uma marca que fala muito de atributos brasileiros, né? Sim. Esse jeito de ser do Brasil, essa forma leve, né? Essa forma amigável. Praia, né? Praia, Tem muito a ver com praia, então com aparece descontração. descontração. Outra marca que é muito importante, Natura, né? Que aparece também com uma gestão de valor de sustentabilidade, né? Então, está se construindo marcas globais, mas o desafio ainda é muito grande. Karine, se a gente pudesse definir uma cartilha do bom marketing, começaríamos pelo branding? Começaríamos entendendo quem é o consumidor que aquela marca vai atender, porque um bom trabalho de definição de propósito de marca, ele parte de uma autoidentificação do público que eu quero servir, de alguma maneira, né? Se o consumidor não se vira espelhado de alguma maneira naquela marca, aquele propósito não faz sentido. Isso tem a ver com a jornada do consumidor? Tem a ver com a jornada do consumidor, tem a ver... A gente está na moda falar em jornada do consumidor, né? Bastante. O X agora, user experience. Porque o faz diferença, Exato. né? Assim, o faz no sentido assim, como é que você compra, usa. Isso se Define- a experiência de uso da marca. É a experiência que tem com a marca, né? a experiência. Define um pouco quem você é, a sua identidade, né? A identidade da que marca você vai ter a ver com a proporciona. identidade do público que ela quer atender. Então, eu acho que começa com um bom entendimento do público-alvo, né? De quem é esse público que você quer servir e, consequentemente, construindo um propósito de marca. A partir dessa marca, em marketing a gente fala muito dos 4 P's, né? Que é o produto, preço, praça e promoção, que é o composto de marketing, que é o que vai direcionar as estratégias de marketing. A base disso é um branding bem feito. Se você não tiver um branding bem feito, você não vai saber em que canal você vende, de que forma você comunica, a que preço, né? Então, eu acho que parte desse entendimento do consumidor e de branding, sim. No próximo bloco, como construir uma marca em tempos de redes sociais. As diferenças entre os objetivos do TikTok e do Instagram. Quer saber? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Karine Caran, sócia fundadora da Marca Consultoria de Marketing, e com Ana Couto, designer especialista em branding. Ana, vocês fizeram no estudo Branding Brasil, vocês usaram um método social listening, né? Estudaram 600 mil tweetadas, né? Expressões do Twitter durante um ano. Por que vocês fizeram essa opção? O internauta ele é sincero nas redes sociais? Eu acho que, até discutindo um pouco, né, sobre a questão da pesquisa política e como é que a gente levantou isso, o que a gente também se dispôs a fazer? A gente não queria fazer nada político, a gente queria realmente entender um pouco do Brasil. Então, a gente monitorou várias comunidades online, né, dos diferentes estados, né, das diferentes regiões do Brasil. E isso a gente levantou e a gente colocava questões, abria conversa, entendia o que estava se falando de brasilidade ali, do valor do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tagueia o que todo mundo está falando, né? Ah, tá. Vocês já logaram, vocês interferiram. São dois momentos diferentes. Um é a comunidade que a gente monitora, que a gente foi ali botando o assunto na mesa e deixando as pessoas falarem. E a gente trouxe todos os insumos. E a outra é complementar, que é taguear o que a galera está falando, indiscriminadamente. Né? É como se fosse uma pesquisa qualitativa digital? Uma qualitativa e ouvir o que o listening está falando, né? O que essa galera que está aí colocando a boca no trombone está falando, né? E aí a gente faz alguns tagueamentos e começa a recolher isso e cruzar para construir uma pesquisa que aí depois a gente vai para a quantitativa, né? Que aí a gente vai para 2.500 pessoas perguntando sobre essas questões que foram levantadas. Então é um bom lugar para a gente levantar hipóteses. Karine, a gente hoje é praticamente escravo da tecnologia, né? Já acorda, a primeira coisa que faz é olhar celular, rede social o tempo inteiro, monitorando, seja por causa do trabalho, ou por causa de filho, ou por qualquer motivo, mas a gente é escravo. E você diz que o futuro é slow technology, quer dizer, né, como se a gente tivesse que chegar a um ponto de equilíbrio.
fazer uma desintoxicação um pouco de tecnologia para chegar a um equilíbrio, é isso? Já existem movimentos assim, né? Já existem pessoas que deletam o seu Instagram por algum tempo para dar uma desintoxicada, porque a quantidade de emoções, né, que acontecem ali, né? A inveja é uma delas, né? Ninguém é infeliz numa rede social, no Instagram. O Instagram é uma revista, né? Então todo mundo é muito feliz ali e você tem sensações. Você tem inveja, você tem cobiça, você tem vários pecados capitais ali. E já tem pessoas deletando, deixando escondido para que use isso de uma maneira mais saudável, porque isso gera tristeza, gera frustração, né? É como se aquela menina na novela, né, que eu fico vendo a novela e eu quero que a minha vida seja como a novela. E tudo bem quando era novela e passava num horáriozinho. Agora a novela está o tempo todo na nossa cara. É o Big Brother. O tempo todo a gente está olhando a vida das pessoas e desejando coisas que talvez não existam, né? Mas eu acho que assim, o que eu acho que a gente aprende é a primeira geração, e eu acho que a gente, né, é a primeira geração que viveu disso, né? Os nossos filhos, né, tem filhos de 22, 26 anos, é a primeira geração que eles nasceram com isso na mão, né? Então a gente agora está colhendo já os estudos das depressões, o índice de suicídio de meninas de 13 anos, 15 anos aumentou enormemente. Então, eu acho que a próxima geração já vai ser uma geração com isso filtrado emocionalmente, né? A gente tem emoção de um homem da caverna, mas a tecnologia está a 10 anos-luz, então a gente não consegue processar. E eu acho que agora o Slow Technology é esse lugar de entrar, assim, entender o malefício, né, que essa tecnologia nos trouxe. E é real. E trouxe, E é real. Índice de suicídios, enfim. Ana, no seu estudo, você mostrou também que as pessoas identificam o brasileiro como alegre, festeiro, gente boa, né? Trabalhador. Criativo. Exato. Então, como conciliar isso do Brasil que não gosta com o brasileiro que gosta? Como é que pode isso? Se o que faz o Brasil é o brasileiro, então o Brasil não é aquilo que quer, mas o brasileiro é super legal. Eu acho que essa é a maior reflexão que a gente traz para a gente, né, como país, assim, nós somos responsáveis pelo país que a gente tem. E eu acho que para isso a gente precisa abraçar a nossa fortaleza, né, que você falou assim, o que nos faz realmente ser o que a gente é? No mundo, né, eu sempre falo isso, na Inglaterra tem o Ministério da Solidão, né? Então é um país solitário. O Brasil é o país da festa, é o país alegre. Então, mas a gente tem que reconhecer nisso atributos de diferenciação, intenção e disciplina de construir esse valor, né? A gente tem um carnaval, a gente tem um país. Então, como é que isso vira e a gente abraça isso como um bom modelo de negócio, um bom modelo de país? E não trata isso, né, à margem, né? A gente tem que abraçar as nossas potencialidades como se fosse um atributo de marca, né? O que o país faz de melhor, né? É um país de festa, é um país de uma cultura incrível, é o país da Amazônia, né? É o país da diversidade. Mas ainda é? Não, ele é, só que a gente não usa isso como uma potência, a gente esconde isso, ou este vira, né, essa nossa sensação de não dar valor ao que a gente tem. A gente precisa dar valor ao que a gente tem. Isso é muito importante. Karine, a gente já falou de redes sociais, das postagens, dos sentimentos das pessoas. Agora, qual é a diferença entre o TikTok e o Instagram? Como usar um ou outro para fazer isso que a Ana está falando, que é resgatar a nossa marca, valorizar a nossa marca, conciliar o nosso Brasil legal com as pessoas legais? Eu acho que essas mídias, porque são mídias, né? Elas têm funções diferentes, apesar de o TikTok estar se reposicionando muito, né? TikTok, ele começou com uma proposta de vídeos curtos, de uma pegada, né, as dancinhas. A maioria das pessoas ainda tem esse preconceito com o TikTok. Sim, TikTok é dancinha, né? Botou o mundo para dançar, né? Botou. Fez se mexer. Fez. Mas eles têm tentado se reposicionar, fazendo transmissões, né, de campeonatos de futebol, lives sérias, né, assim como a Twitch, onde você tem a opção de trazer um conteúdo mais sério. E por que o TikTok está preocupado com isso, né?
Porque, de fato, ainda o Instagram tem uma receita publicitária muito maior. Né? Por quê? Porque é conteúdo, né, é algo relevante, gera mais resultado para o anunciante, logo vai trazer mais dinheiro. Até agora é isso, né? As marcas veem o Instagram como uma mídia mais séria, né? Mais focada nos negócios. Não veem o TikTok como uma forma de angariar clientes ou advogados da marca. Mas isso tem a ver com o ciclo de vida dos produtos, né? O Instagram já foi esse, Exato. né? Só que ele amadureceu, né? Na introdução do Instagram, ele também não tinha receita de publicidade, o modelo de negócio dele não era bem estruturado, os formatos publicitários não eram bem organizados, mas ele amadureceu e hoje ele consegue entregar isso. O TikTok tá começando, ele vai chegar lá. Você tem que equilibrar, né, o seu modelo de negócio aí, pesquisa é muito importante para entender como você se mantém relevante, né? E para você manter uma marca relevante, você precisa estar o tempo todo se repensando, evoluindo, ouvindo as dores do consumidor, ouvindo as dores também do negócio, porque um negócio sem dar resultado também não é nada, né? E um negócio sem dar conexão com o seu cliente também não é nada. Então, como é que você coloca isso tudo numa equação de valor? Né? E uma das nossas dores é resgatar o vínculo do jovem com a nossa pátria, né? Exatamente. Como fazer isso para além das redes sociais, com as redes sociais, sem... Como fazer isso? Nesse estudo, a gente tem uma metodologia, né, da gestão do valor do branding. E a gente tem as 3 ondas, que é um pouco um outro modelo, né, de branding, de gestão de valor. Então, a primeira onda que a gente diz, a primeira onda de geração de valor é focada no produto, né? Então, o que é o custo-benefício? Aí, quando a gente fala produto, a gente está falando do país, quando a gente fez o exame, a pesquisa. Então, assim, você conhece o Brasil? 48% falou que gostaria de conhecer mais, quer dizer, conhece pouco o próprio país. Quando a gente entra na segunda pergunta, nessa dimensão de país, produto, custo-benefício de morar no Brasil, o pior. Né? Então, quando a gente chama, é o Brand Value Score, como se fosse um NPS do branding. Né? Então, o custo-benefício de morar no Brasil é muito ruim. Na segunda onda, que é a segunda onda que a gente chama de pessoas, tem uma dimensão que a gente chama de fidelização. Né? Você moraria nesse país? Você se identifica com o Brasil? Sim, gera muita identificação. Adoro ser brasileiro. Esse país te gera fidelização? Não. 58% moraria em outro país. 48% da população, metade da população brasileira, moraria em outro país. Nossa. Então, o nível de fidelização que a gente tem como país... E isso os jovens, né? Não, 48% população, do geral. Os jovens sobe para 58%. Então, assim, o jovem não está conectado emocionalmente com o país e quando ele olha assim, será que eu fico aqui? Ele não fica mais aqui se ele puder ir embora. E aí, como é que reconecta isso? Melhorando, né? Melhorando custo-benefício, porque assim, não adianta também, Tem né? que ser um projeto político, É um projeto estruturante de sociedade, né? um projeto político. E o interessante é que o pior pontuado nas ondas de valor do branding, que é a terceira onda, que a gente chama do propósito, que é qual é a visão de mundo que o país tem, é a pior pontuação. Nós não temos uma visão de mundo. Qual é o nosso futuro? Porque a gente fala, a gente até diz a diretriz, deixar de ser o país do futuro para entender que futuro é esse, né? Qual é o país que a gente realmente quer? E a gente precisa fazer essa pergunta. Karine, a gente podia usar o marketing de influência para isso, porque 70%, segundo o estudo da Insider Intelligence, estima que 70% dos anunciantes nos Estados Unidos vão investir, agora em 22, no marketing de influência. Explica pra gente o que é o marketing de influência e onde ele pode agir. Você pode agir nisso daí também. O marketing de influência, ele nada mais é do que você usar a autoridade que alguém tem para falar de um assunto e o seu produto está adequado àquele assunto para que aquela pessoa divulgue, né? A gente já chamou isso de garoto propaganda. O problema é que as influencers viraram mídias, né? Elas têm em torno delas uma audiência tão grande que elas são a mídia, né? Elas são o produto e elas são a mídia, são os dois P's, né? Então isso, de fato, todos os estudos que a gente lê são de tendência de crescimento. Mas eu acho que nesse projeto de resgatar para o jovem essa identidade do Brasil, eu acho que isso é um projeto político, isso é um planejamento estratégico do país, né? Como é que a gente fala isso para a marca, né? É marketing geracional. A gente não pode deixar para os pais criarem o hábito
de usar um produto, do nosso produto. A gente tem que atuar naquela geração. E por isso o jovem é tão importante no trabalho de branding, né? Porque ele é o trender, Futuro. ele É é o o futuro, ele é o né? influencer, né? Ele que influencia, ele é o consumidor futuro. Então, isso é um projeto que o país precisa abraçar. Eu, olhando essa pesquisa, se eu fosse político, eu ia falar, peraí, Ana, vem aqui me ajudar a fazer um planejamento estratégico aqui para, de fato, mudar essa equação de valor, que a gente chama de equação de valor para esse jovem, para que isso seja mais atrativo para ele. Né? Como é que a gente torna o Brasil trender, né? Para esse jovem querer ficar e não querer ir embora? Então, menos marketing de influência, mas, de fato, mudar essa equação de valor. Tornar morar no Brasil um diferencial. A gente tem atributos para fazer isso, mas isso precisa ser construído. Né? Isso é um projeto que precisa ser construído. Ana, muitas marcas optam por contratar pessoas famosas, outras vão de influencers. As marcas mais erram ou acertam na hora de contratar esses influenciadores? A gente teve agora o caso recente da Arezzo, né? Que foi fazer uma campanha Com a Jade, né? Com a Jade Picon, e o tema da coleção era a África, né? A cultura negra. Eu acho que tem duas coisas aqui, né? Eu acho que isso não é de agora e continua sendo. Se a marca não sabe quem ela é, o que ela traz de valor para a mesa, não adianta você trazer alguém para falar sobre a sua marca que não gera identidade. Porque essa pessoa, vou pegar a Gisele Bündchen, na época, né, que ela estava trabalhando com... Ela era menina, garota propaganda de 3 marcas ao mesmo tempo. Então, se a marca não sabe o que ela está construindo, o que ela traz de valor para a mesa, só a Gisele Bündchen ganha. Né? E, de fato, vende um pouco, mas depois que ela sai, tudo se destrói de valor. Então, você precisa estar sempre na mídia ali construindo. Então, esse é o primeiro passo. O que você, quando você está trazendo um patrocinador, de uma menina, né, uma pessoa, você está emprestando esses valores para essa marca e vice-versa, uma troca de valores, é um co-branding. Né? Se você não está trazendo nada, só essa pessoa está fazendo isso, não é uma geração de valor de longo prazo, ela é só a curto prazo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não... É a história do Xuxa não usa Monange. Porque assim, se Monange ou se qualquer marca não acredita, não tem essa personalidade, só usa essa patrocinador, a gente não constrói nada. A mesma coisa para os influenciadores. Se é só uma conversa, né, que não é verdadeira para a marca, é mais uma espuma, né, não é real. E eu acho que isso é uma diferença, quem faz bem feito, tem uma crença no que está fazendo, traz pessoas que realmente estão dentro de uma palavra que é, né, do ecossistema da marca. Né? Isso é uma palavra uma palavra-chave agora, porque o que a gente está vendo, quem está ganhando o jogo são os grandes ecossistemas, né? Não adianta você fazer mais uma coisa, você tem um ecossistema todo que está sendo impactado, que a gente, né, a palavra dos stakeholders, não é mais só o consumidor, é o consumidor, a comunidade, os investidores, os colaboradores. São todos os interessados. Todos os interessados. Na causa, né? Não, na causa, no propósito, no tema, né? no propósito. Então, se um quebra isso, você realmente fica à mercê aí de uma luta que é inglória, que é não saber quem você é. Karine, você tem falado no consumidor 4.0, que é aquele consumidor que exige que a marca tenha, que a empresa tenha propósito, que a empresa tenha personalidade. Esse consumidor está mais exigente? Eu acho que esse jovem ele trouxe alguns aspectos bastante diferentes assim para essa nova geração de consumidores, né? Tem gente que fala, o jovem não quer nada. Eu discordo enormemente, né? Eu acho que ele tem trazido assuntos muito interessantes para a pauta, né? Assuntos sobre minorias, né? Eu acho que ele tem discutido bastante sobre essa coisa dos produtos sustentáveis. E um link com o que você está falando, né? Dessa coisa da pessoa influenciar, que é a autenticidade, né? O ser e o parecer, eles têm que andar lado a lado. Não adianta eu ser uma marca e tentar passar outra marca, que é o Xuxa Monange, né? Ninguém acredita naquilo. E eu não sei porquê, o que virou, né? Talvez na nossa adolescência, a gente acreditasse nessas coisas. Hoje em dia a gente tem muita informação. O jovem olha para isso e ele não vê autenticidade. Aí vem o cancelamento, vem todo aquele que a arma hater. Exato, a arma está na mão de cada um. Né? Ana, isso tem muito a ver com o seu conceito de que a empresa faz e fala, né? Exatamente. Não adianta mais você, né, ser e não fazer e não falar. Então,
É isso, quando você é autêntico, né? E o ser, por isso que muita gente fala que branding também passa por essa terapia. Você precisa entender quem você é, você precisa entender qual é o seu papel no mundo. Mas explica pra gente esse conceito de que a empresa faz e fala. Como você quer ser percebido, né? Quais são os atributos de personalidade dessa marca? Quais são os valores que essa marca tem, né? Qual é o propósito? Por que ela existe? O faz, essa experiência que você traz. Qual é a proposta de valor para o seu consumidor? Então, desde uma experiência boa de compra, uma experiência boa de uso, uma experiência diferenciada. A gente estava brincando aqui, né, de tomar vinho num copo, numa caneca. Quebra uma experiência. Então, você precisa entender o que você traz de diferencial. Tomar café no Starbucks. Quando te chamam pelo nome, é uma experiência, né, diferenciada. Então, faz você poder ficar ali sem consumir usar a internet, né? A proximidade do nome, essa sensação. E o fala é como é que você fala, como é que você tem uma narrativa coerente, né, que te posiciona num mercado que é tão ágil, que é tão competitivo e que tem tantos pontos de contato, né, que tem tanta gente nesse ecossistema. Então, toda vez que você não alinha isso, você corre o risco de, né, derrapar. E hoje o risco de você fazer algo, né, que não está alinhado com esse faz e fala é muito alto, né? Acho que marcas são, a gente sempre fala isso, né? Marcas são que nem pessoas. Então, isso que a gente deu como exemplo, isso também serve para as marcas. Quando elas fazem algo que não está alinhado, as pessoas vão cobrar. E os tombos são muito altos quando a gente está falando de organização. No próximo bloco, 2022 está perto de acabar, mas ainda promete grandes oportunidades para as empresas brasileiras e sua marca está preparada para o que vem por aí? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com Ana Couto, designer especialista em branding, e com Karine Caran, sócia fundadora da Marca Consultoria de Marketing. Ana, você costuma dizer que não adianta querer enfiar produto goela abaixo de ninguém, né? Tem que ter uma identificação, e a empresa que não conecta a sua marca com o seu público está parada no tempo, né? Sim, sim. O que a gente estuda, né? As organizações, elas são darwinianas, né? Não são nem as mais fortes e nem as maiores que vão sobreviver. Então, uma coisa que é muito importante é você se manter conectado e relevante para o teu consumidor. E aí eu acho que a pesquisa entra muito nisso, né? Como é que, de fato, você tem uma proposta de valor que vai se conectando? Eu acho, por exemplo, uma marca que faz isso muito bem é a Disney, né? Então, a Disney tem as princesas poderiam estar lá naquelas princesas esperando o grande príncipe. Não, a Disney está reinventando, ressignificando o papel das princesas. As princesas hoje são mulheres, são meninas poderosas, né? Agora teve essa história, né, da sereia de ser uma princesa negra que aconteceu, assim, Então, assim, a Disney sabe se reconectar e se manter relevante. Eu acho que esse que é o grande trunfo das organizações. Quem ficou parado no tempo, sem se reconectar, se deixa levar e vai morrer. Karine, como é que será o perfil do consumidor do futuro? Ele está mais exigente, a gente está conversando aqui, não vai aceitar mais certos posicionamentos, ele vai estar mais engajado, ele vai estar mais conectado, ele vai estar mais atuante nisso daí? Eu acho que, no fundo, ele é o grande fiscal dessa autenticidade que a gente tem falado nessa conversa toda, né? Ele, no fundo, é quem pode dizer se aquilo é verdadeiro ou não, né? Se aquilo é legítimo. A gente não precisa citar nomes, mas assim, marcas que falam que são sustentáveis e usam embalagens de plástico, vai ter que se repensar, vai ter que se reinventar. Sim. Isso que a Ana falou, concordo demais. Eu acho que as marcas vão tropeçar. A marca é feita de gente erra, né? Decisões erradas são tomadas. Mas o que eu faço com aquilo, a narrativa que eu construo a partir daquilo, a postura, não demorar muito, a nossa percepção de tempo mudou enormemente. É verdade. O consumidor, ele está acelerado, ele acelera o áudio, ele pede o rap em 10 minutos, né? Ele pede na Amazon e chega no mesmo dia, chega no dia seguinte. Então, a percepção
percepção de tempo mudou. Essas marcas que ficam demorando. Você pode ver os próprios candidatos, o Ciro e a Tebet, me deem alguns dias para pensar. Mas você já sabia que você não ia para o segundo turno? Defina logo. O consumidor ele está impaciente né, para esperar as respostas. Eu acho que as empresas também têm que ser um pouco mais ágeis. E ter comunicação direta, né? Então, o líder hoje não pode mais se esconder atrás, né? Assim, ele não pode ser mais below profile, que a gente fala. Ele tem que se posicionar. Né? Então, o líder, o empresário, ele tem que sair e se colocar de uma forma empática. A gente está falando aqui muito de encontrar propósito, das empresas terem propósito. Mas como é que a empresa ou a pessoa encontra o seu propósito? Tem uma fórmula para isso? Eu não acho que é fórmula, né? Eu acho que tem método, e porque método e fórmula são diferentes, né? Fórmula se aplica e muitas vezes não dá certo. O método depende da história da empresa, né? Se uma empresa tem 100 anos, se a empresa tem 30 anos, se a empresa vai nascer hoje. Primeira pergunta é, o que eu faço muito bem e como eu faço isso para ter um impacto positivo? Então, assim, não adianta mais a gente deixar os detratores do nosso negócio para outros terceirizados consertarem. Né? Poluição, qualquer coisa que você faça. Ser mais um não adianta mais. Então, você precisa realmente entender qual é o seu papel. E para pessoas também serve, né? Por que eu estou aqui nessa terra? O que eu vou fazer de impacto? Qual é a marca que eu vou deixar? Esse espírito de cidadania precisa estar imbuído de todos nós também, né? Qual é a minha marca e qual é que eu vou deixar para o mundo? O trabalho pelo trabalho não é mais. Agora, né, o emprego pelo emprego, eu acho que acabou. Agora, o que eu faço de diferente que vai ter resultados diferentes? Trabalho com propósito, né? Trabalho com propósito. Exatamente. Karine, você tem uma frase muito boa que é: quer saber mais sobre o comportamento do consumidor e seu nicho? Pesquise. Essa pesquisa se faz só na hora do planejamento, faz de tempos em tempos, faz quando você tem uma crise. Quando que você deve pesquisar? Ou o que você identifica? Não, tá na hora de dar um freio de arrumação, fazer uma pesquisa e... Eu acho que depende muito do contexto, né? Sem puxar sardinha para minha brasa, tem que pesquisar o tempo inteiro. Porque é isso, o consumidor muda de sexta para domingo. Imagina ficar 2 anos sem fazer pesquisa, empresas 3 anos. Falei isso muito para os meus clientes. Falei, gente, acabou uma pandemia. E as pessoas não mudou nada, voltou tudo normal. Não! O consumidor mudou radicalmente. O mindset, o seu jeito de decidir, o que ele prioriza, a sua escala de valor. Não dá para ficar sem pesquisar. Mas óbvio que as motivações são muito diferentes. Se eu tiver com uma percepção, minha venda caiu, não tem como, tem que pesquisar, você tem que entender o que está acontecendo. Mas e para as empresas menores que não têm grana para contratar uma Karine, que não tem grana para contratar uma Ana Couto, como é que elas fazem essa pesquisa assim de uma maneira, pode não ser de uma maneira tão eficiente, mas como é que elas se viram? Mas eu comecei minha empresa com o propósito de atender pequenas e médias. E acho que por trabalhar direito eu acabei alcançando as grandes, né? As médias e grandes. É mentira de que pesquisa não dá para ser feito pela pequena empresa. Né? Por exemplo, uma qualitativa. É óbvio que uma empresa de território e extensão nacional, ela vai fazer 50, 70, 100 entrevistas em profundidade. Né? E isso vai custar mais, é fato. Mas uma empresa que atua numa determinada região do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo de um cliente meu, fábrica de bolo Valzira. Né? Que começou super pequenininho. Eu brinco que foi o primeiro cliente que me procurou e falou assim, a gente está fazendo muito sucesso e eu não sei porquê. O dono falou, eu preciso entender o que está acontecendo antes de abrir mais, né? Ana, e a pessoa que tem esse pequeno, médio negócio e não está dando certo, a cultura organizacional, alguma coisa não está dando certo, quando é a hora de fazer rebranding? O rebranding, eu acho que assim, o branding é gestão de valor e é contínua, né? Eu acho que essa coisa também de pequeno, grande, hoje você tem as redes sociais, você pode perguntar, você pode realmente, pois você tem que isso se que eu ia querer. Como é que usa as redes sociais para isso? Porque isso é uma forma também, né? Total. Você tem ali uma matéria-prima incrível para você realmente entender o que estão te valorizando, pesquisa, quiz, enfim, eu acho que não tem desculpa não se conectar e não entender, né? O que a gente fez, o que a gente faz, assim, tem o branding que realmente vai dar
a visão de futuro daquela empresa para os próximos 20 anos. E ele precisa realmente olhar modelos de negócio que hoje estão totalmente diferentes. Então, o branding impacta muito no seu modelo de negócio, no que a sua marca quer, né, de atributos e o que você faz. Então, e como é que você se comunica. Então, muitas vezes a marca, por exemplo, Ultragás, que tinha, a gente fez o rebrand, tinha aquele esforçadinho, que é o cara, né, que estava carregando o bujão. O modelo de negócio deles mudou totalmente, eles têm, enfim, já não é mais só o esforçadinho, até esse nome, né, já não é. Então, você precisa, aquele ícone, aquela marca, ela precisa estar adequada, né, a um mercado de energia que vai mudar totalmente. Então, muitas vezes a sua marca é uma âncora para o seu negócio, porque você quer evoluir, você quer mostrar modernidade, você quer mostrar outros atributos e o visual, né, ele te impede do seu cérebro construir esses atributos. Então, esse é um momento importante. Um outro momento, quando duas empresas se unem, né, qual é a marca que fica, qual é a marca que tem mais valor. Unibanco e Itaú, quando se uniram, né, qual é a marca? A gente fez o rebrand do Unibanco. Né? Então, assim, é uma pergunta importante. Você não pode deixar valor na mesa, né? Você não pode destruir o seu valor do passado, mas também você precisa ressignificar ele para o seu futuro, né? O seu futuro não vai ser garantido pela sua história do passado. Então, isso é importante das pessoas estarem o tempo todo pensando. E na gestão do dia a dia, a gente desenvolveu aí esse lugar também, que a gente chama de Valômetro, que é uma plataforma que você está sempre ouvindo o listening. Todas as suas iniciativas são metrificadas e você começa a ver o que funciona e o que não funciona. Hoje a tecnologia está muito a nosso favor, né? Então, você lançar uma campanha sem olhar qual que tem mais resultado, né, qual o investimento, qual é o canal, né, quem que você usa, qual é a mensagem, só soltar isso não adianta. Você tem que monitorar isso o tempo todo. Então, o Valômetro nos traz essa visão listening, comunidade, quantitativa, numa gestão de iniciativas com os KPIs de negócio do cliente. Né? É o famoso antigo o olho do dono engorda o gado? É isso? A tecnologia a nosso favor, com dados certos, né, engorda o nosso negócio, com certeza. E o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro precisa de um rebranding? Vamos respirar fundo para falar do Rio, né? O Rio, eu fiz um artigo no Rio há um tempo atrás, tem um tempo, que a sensação que eu tenho da personalidade do carioca, né? Assim, que o Rio era aquele filho que era capital, que tinha tudo, de repente perdeu o trono e se perdeu no mundo, né? Porque tem muita coisa de valor, mas não consegue construir valor. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito para entender o que é a nossa proposta de valor como cidade, morar aqui no Rio, né, construir isso, valorizar o que a gente tem e construir um plano de ação realmente que nos coloque em outro patamar, né? E não bota essa cidade aí partida, que eu acho que os nossos governantes estão há muitos anos, né, nos dando recados que a gente não quer ouvir, né? Que Rio é esse que representa a gente dentro do país e fora do país, né? Então vamos agora para o nosso ping-pong, que são perguntas curtinhas, respostas rápidas. Qual é a marca do Rio de Janeiro, Karine? São várias. Acho que Biscoito Globo, Mate Leão são as mais emblemáticas, né? Pão de Açúcar, né? É uma empresa, é uma marca. Acho que são essas. Para você, Ana? Eu acho que todas essas, mas eu acho que tem uma marca que usou o estilo de vida brasileiro, que está conquistando muito, que eu acho muito legal, que é a Farm. Eu acho que ela capturou isso, né, das estampas, das cores, e ela está conseguindo fazer co-brandings, né, com a Adidas, e está conquistando o mundo. Isso eu acho que é muito legal, porque ela é autêntica, ela tem esse espírito carioca, e eu acho que ela está crescendo de uma forma muito saudável e muito coerente. E uma paisagem que é a cara do Rio? A paisagem do Rio. Eu gosto muito de vários lugares do Rio, mas eu gosto muito do Aterro ali, aquele lugar onde você vê o Pão de Açúcar exatamente como um desenho. Sentar ali, para mim, sempre foi uma coisa meio terapêutica, assim, de olhar para a natureza, de ver o quanto o Rio é bonito, de quanto ele te desconcerta. Eu gosto demais daquele lugarzinho ali. E você, é legal essa coisa do Aterro, porque tem uma coisa que eu amo, né, que é o Burle Marx, ali, quando você passa aquele jardim do Burle Marx do Aterro, é algo realmente que tira a nossa... Mas chegar na Lagoa ali, eu acho que assim, sempre quando você viaja, você chega ali, gente,
Eu fico impressionada também naquela paisagem da linha vermelha que você vê o piscinão de Ramos, a Igreja da Penha, lindo, é lindo. O Rio realmente, né, é uma potência. Ser cidadão fluminense é? Ser resiliente. Eu acho que nós somos resilientes, assim, muitos altos e baixos, mas eu acho que o brasileiro ele não perde a alegria, ele não perde o samba no pé, a cerveja na esquina, a alegria de viver, né? De viver a rua. O carioca ele gosta muito de viver a rua, ele não gosta de lugar fechado, ele gosta de lugar aberto. Essa alegria, essa espontaneidade, eu acho que é ser carioca. A Grande Rio esse ano foi carioquíssima, eu acho que Exu ali, eu acho que Exu foi. Eu achei ela assim que ressignificou tudo pra gente e essa energia assim de transformação. Religiosidade também, né? O Simas ali falando desse coletivo, acho que a gente é do coletivo, a festa é coletiva, a alegria é coletiva, então eu acho que são atributos incríveis. Um petisco. Bolinho de feijoada da Cátia Barbosa. Pastel do Guimas. Um bar. Vou falar do Posto 6 de novo, vou falar do Marinho, que é um bar novo, que acho que trouxe uma proposta diferente para Copacabana, que tinha uns bares mais antigos, né? E ele trouxe uma proposta inovadora. Marinho também tem sido um bar muito citado, do meu amigo querido. Aliás, Marinho já veio no Gente do Rio. Acho que o Baixo Gávea ali, aquela área toda, aquela galera toda, tudo aquilo ali para mim é muito carioca. É um ecossistema. É um ecossistema com vários trunfos. Alguma superstição? Eu gosto muito de sair de casa sempre rezar, assim. Eu não saio de casa sem rezar. Que não é uma oração pronta de uma igreja, de nada. É uma oração minha, assim. Eu gosto de sair de casa assim, protegida. Você, Ana? Sabe que eu não tenho uma superstição? Ah, assim? você passa debaixo da escada? Passa. Não tenho, assim, tô pensando aqui. Podendo evitar, deixa o chinelo bolsa no chão. Bolsa no chão, o saleiro, passar o saleiro, mas é mais uma... Tá vendo? Passar o saleiro, acho que é coisa de família, assim, não, bota a mão no saleiro. Essa do passar o saleiro eu não conheço, não. Não vira inimigo, né? Você não pode passar o saleiro para outra pessoa, tem que botar na mesa. Gente, essa eu não sabia, ó, tá vendo? Mas vivendo e aprendendo. Não passa uma semana sem. Sem tirar um dia para ficar com a minha família, descansar, não olhar o celular, beijar meus filhos com calma, comer com calma. Não consigo fazer isso nunca, mas inveja. O almoço de domingo, né, com a família, eu acho que... E ginástica, eu adoro fazer exercício. Um ídolo? Minha mãe. Pode ser geral, pode ser uma figura pública, pode ser... O que fala? Eu acho que tem uma pessoa que tá, assim, tem dois... Eu amo, acabei de ver o filme do David Bowie, assim, que é um ídolo para mim muito forte de criação, uma pessoa que cria e tem uma espiritualidade que assim que está no lugar, acho que criação, eu olho ele como um ídolo, longe, mas perto. E um sonho? Não é hipocrisia não, mas acho que é ter um país mais justo, mais igual, onde todo mundo tem as mesmas condições, especialmente educação e saúde. Acho que já está bom para mim. Se eu vir isso antes de morrer, está bom para mim. Como é que a gente pode criar mais impacto, né? Eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Assim, como é que a gente pode trazer essa visão de valor e de cidadania para cada um de nós? Eu acho que a gente pode fazer isso, é um sonho. Assim, de construir algo que realmente melhore a vida de todo mundo, né? Muito obrigada pela sua participação, Ana. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo papo, adorei. É sempre bom falar do Rio, né? Muito obrigada também, Karine. Foi agradeço, muito bom ter vocês duas aqui nessa mesa de mulheres, que eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Pela troca. Foi ótimo. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!